Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos nos colocar na presença de Deus, vamos pedir que o seu Espírito já esteja nos visitando, nos cercando com seu amor infinito. Jesus, nós pedimos a tua presença agora. Pedimos, Senhor, que tu conduzas esse grupo, conduzas, Senhor, a nossa mente. Conduza, Senhor, todas as coisas de acordo com o teu coração. Senhor, nós estamos aqui porque queremos manifestar nossa fidelidade ao teu poder e ao teu nome. Dizer, Senhor, que tu és maravilhoso e que nada, Senhor, nada nesse mundo pode nos afastar do seu amor. Por isso pedimos, Senhor, fortalece o nosso coração, fortalece a nossa fidelidade a Ti, Jesus. Faz-me fiel, Senhor. Faz-nos fiéis, Jesus. Faz, Senhor, com que em todas as circunstâncias nós continuemos a Te seguir. A Te seguir com coragem e ousadia, Jesus. Senhor, levanta Tuas proteções contra todos os inimigos, Senhor. Contra todas as forças que se levantam contra nós, nós clamamos, protege-nos agora, Jesus. Começa a imaginar uma muralha de proteção que Jesus vai colocando ao teu redor, ao redor do lugar que você trabalha, ao redor dos teus filhos e filhas, ao redor dos teus veículos, de tudo aquilo que você tem e que precisa de proteção. Vai falando para Jesus, levanta uma muralha de proteção agora, Senhor. Pedimos, Senhor, essa proteção para não sermos atingidos por dardos inflamados do maligno, nem atingidos, Senhor, pela palavra da maldade, nem atingidos, Senhor, por más intenções. Que todos aqueles que nos desejam mal sejam abençoados e todo o mal desejado seja desfeito no sangue de Jesus. Que nada, Senhor, lançado sobre nós prospere, porque somos teus e o teu poder nos liberta, Senhor. Nós pedimos neste momento, cobre, Senhor, a nossa vida com teu manto. Cobre, Senhor, a nossa vida. Se você tem pedido para o Senhor alguma porta que precisa se abrir, ou do teu trabalho, ou do trabalho de alguém da sua casa, uma porta que precisa se abrir daquilo que você faz. Eu não sei se existe alguma porta que você está pedindo para o Senhor. Nesse momento, fala para Jesus. Jesus, que ninguém feche a porta que você abre. Porque a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Então, Senhor, abre a porta agora que precisa ser aberta. Abre, Senhor, agora e desfaz, Senhor, todas as dificuldades do caminho que nós temos que fazer caminhando, então vai à nossa frente, Senhor. Coloca a mão no seu ouvido e pede ao Senhor que você não seja enganado pela voz dos mercenários e dos ladrões. Lembram ali, João capítulo 10, Jesus é a porta das ovelhas, Ele é o bom pastor, as ovelhas ouvem sua voz, mas o ladrão, o mercenário, as ovelhas não escutam. Então, pede ao Senhor que proteja teus ouvidos contra a voz do mercenário, contra a voz do ladrão, que não venha sussurrar nada para roubar tuas emoções, para roubar tua coragem, para roubar teu amor, para roubar tua ousadia, para roubar agora tudo aquilo que Jesus te deu e construiu na sua vida. O diabo não venha roubar mais, em nome de Jesus. Clamamos o teu poder, Senhor. Essa água que vem da nascente pura, que nasce, jorra, alimenta, sacia. Lembrando que Jesus disse para a samaritana, se soubesses quem te pede água, pedirias tu, e eu te daria água para que você jamais volte a ter sede. E o que ela disse? Dá-me, Senhor, desta água para que eu não tenha que vir aqui nesse poço. Ela já pensou na economia da distância, no trabalho de carregar aqueles potes, de ter que enfrentar as pessoas na fila do poço.
ou até mesmo os perigos. Ela já pensou, bom, então se tem uma água que não acaba mais, quero levar ela. Ela não sabia do que se tratava. Nós já sabemos do que se trata. E vamos pedir para o Senhor, queremos esta água, Senhor. Queremos esta água para nós não ficarmos secos. Tem muita gente que está ficando seco. Daqui a pouco, não vai mais para lugar nenhum. Daqui a pouco não tem mais força nenhuma. Então pede ao Senhor agora, eu preciso dessa água viva, Jesus, dentro de mim, preciso dessa água viva na vida de todas as pessoas, Senhor, para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Derrama a tua água viva, Jesus. Vai curando, Senhor, a mente de todos nós, vai curando o coração, Senhor. Vai agindo, Jesus, de todo o temor de Deus, para que nós possamos estar confiantes na tua misericórdia e na tua proteção. E você vai dizer, Deus está comigo. Deus está comigo. Ele está nessa minha caminhada. Ele está nessa minha jornada. Ele não me abandona. Eu creio. Deus está comigo. E se Deus está com você, você pode enfrentar tudo. Ele está aí do teu lado. Toma posse disso. Em tudo que você está tendo que enfrentar, repita para você, Deus está comigo. É Ele quem envia o seu Espírito e te fortalece para caminhar contigo. O Senhor me mostra algumas pessoas recebendo um carinho muito especial de Deus, como se Deus pudesse abraçar você, te abraçar. Pessoas que estão precisando muito sentirem-se amadas. Elas sabem que são amadas, que foram amadas, mas nesse momento é uma graça especial te amando. Você vai pedir para o Senhor esse abraço de amor curador. É um dia de cura para você. É um dia que o Senhor quer curar você e está te envolvendo desse amor. Porque se nós não nos sentirmos amados, amadas, nós não somos capazes de amar de verdade. Aí nós nos tornamos egoístas. Então nesse momento é a hora de pedir ao Senhor, Senhor, cura agora, Senhor, minhas inseguranças. Cura agora, Senhor, meus medos que vêm pelo desamor. Cura agora, Senhor, as experiências que eu tive de falta de amor, porque eu quero dar amor verdadeiro. Mesmo uma mãe que ama seus filhos, que ama, como diz Jeremias, pode uma mãe esquecer o fruto do seu ventre? Mesmo que esquecesses, eu jamais me esqueceria de ti. Quer dizer, Deus não vai esquecer nunca daquilo que Ele cria. E é muito difícil que uma mãe esqueça do seu próprio filho no ventre. Mas, se Deus não curar a nós, a gente não consegue amar com a liberdade de Deus. Então a gente precisa sentir o amor de Deus para amar mais profundamente. Para amar de forma mais restauradora também para a vida dos outros. Então fala, Senhor. Senhor, cura, Senhor, as ações de desamor na minha vida. Cura, Senhor, as experiências que me faltaram do teu grande amor. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Se tiver alguém da tua casa, alguém muito próximo de você, se for uma pessoa estranha, não, porque daí não vai ajudar. Coloque a mão nessa pessoa, não é? Se for teu irmão, teu filho, tua filha, tua amiga, não é? Pessoa que você tem muito convívio. Coloque a mão com muito carinho, pedindo, Senhor, faz agora uma ação de amor poderosa. Se for teu marido, tua esposa, é melhor ainda, que daí você pode abraçar mais profundamente. E pedir mesmo que esse amor vá agindo e o Senhor use cada um para amar. Use o amor para amar. Deus é poderoso e nos ama poderosamente para curar os momentos de desamor na nossa vida. Então essa cura vai nos levar a amar também tudo aquilo que Deus nos convida a ser instrumentos do amor dele. Cura-me, Senhor. Às vezes a gente passa por situações de violência,
de desamor, de desprezo, de arrogância. Às vezes a vida faz isso, não é? Distância, às vezes um pai que viajou a vida inteira, caminhoneiro, às vezes a gente não tem controle do amor. Mas o Senhor pode curar, né? Porque as pessoas não amaram porque não queriam amar. Algumas sim, mas outras não. Mas o Senhor é poderoso para amar no lugar de tudo isso. Abrace você mesmo, fala, eu quero sentir esse amor. Peça, lembra que isso aqui é um grupo de oração. Se só eu rezar, só eu vou receber. Então você precisa falar também com Jesus. Senhor, que o teu amor me dê as convicções certas, a força certa, a presença certa da tua graça e do teu poder. Pede agora para o Senhor derramar amor no teu coração por Deus. Ele estava derramando amor curador em você, de te amar, de te abraçar, de você sentir-se amada, amado, para poder amar. Mas agora eu quero que você volte teu coração para o amor de Deus. É claro que nós não somos capazes nem de amar 1/1000 do que Deus nos ama. Mas mesmo com esse mínimo amor de cada um de nós, fala para o Senhor que você o ama. Fala, Senhor, eu te amo, Senhor. Tu és o meu Deus. Tu me escolhestes, estou aqui, eu sei que tu és maravilhoso. Eu te amo, Senhor. Que esse amor que colocas no meu coração por ti mesmo, Senhor, me torne forte, me torne abençoado, me torne fonte de bênção. Eu te amo, Jesus. Eu te amo porque me salvastes. Eu te amo porque morrestes por mim. Eu te amo, Senhor, porque ressuscitastes dos mortos por minha causa. E se eu fosse a única pessoa no mundo, você viria, viveria, morreria e ressuscitaria para me salvar. Eu não faço parte de um monte de gente. Eu sou alguém que você me amou ao extremo e único. Único. Aliás, fala para a pessoa do teu lado, sabia que você é única? Único. 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 E é por isso que o amor de Deus é intenso, imenso e único por você. Único por você. Não há amor maior do que esse que Deus derramou sobre a sua vida. E às vezes a gente na correria não se dá conta. Então diga, Senhor, obrigado porque me amas assim, Senhor. Obrigado por esse amor tão infinito. Obrigado, Senhor, por ter me feito como sou. Obrigado, Senhor, pelos talentos e dons que me destes e pelas coisas que na minha vida fizestes. Eu te louvo e te bendigo, Senhor. Eu te glorifico, Senhor. Essa é uma experiência minha. Então, eu entendo perfeitamente se ninguém achar que ela é uma experiência que serve para você também. Ela é minha. Desde que comecei minha caminhada, e eu sei que quando eu comecei minha caminhada, tem gente aqui que era criancinha. Eu tive o meu batismo no Espírito Santo em 1982. Então faz tempo. Podem dizer o que for, mas perseverante e fiel eu sou pelo menos até hoje. Espero que até o final. Então, em 82. E logo no início, uma das coisas que me encantou era o poder do louvor. Tinha até um livro, chamava O Poder do Louvor. E o que eu aprendi é que quando a gente tem luta, dificuldade, solidão, sentimento de tristeza, eu louvo a Deus. Se eu consigo cantar uma música de louvor, eu canto. Se eu não consigo, também não preciso. Mas eu fico louvando. E se a coisa está feia, eu louvo mais. E nos momentos que aconteceram coisas horríveis, eu louvei mais. E isso foi espetacular, um santo remédio, uma atração da bênção e do Espírito Santo que me sustentou.
Se esse meu testemunho te servir, faça a sua experiência. Faça a sua experiência. Tem uma frase de Santa Teresa de Jesus, que está escrito na minha Bíblia, em uma delas, que diz assim: todo aquele que duvida do que eu senti, peço a Deus em meu viver que possa isto sentir. Então, faz a experiência que eu vou estar rezando para você sentir o que Deus fez comigo por eu ter louvado nos momentos difíceis, fáceis, cansativos, angustiantes, depressivos. De todas estas coisas me livrou o Senhor, pelo louvor. Então, louvar a Deus é uma experiência que só pode falar dela quem vivenciou. Fala para o teu irmão, faça essa experiência na sua vida. Faz a experiência, gente, faz a experiência. Depois você me conta. Faz a experiência. Louva e louva e louva, depois você me conta. Eu quero falar dessa questão do louvor. Na minha vida, sempre foi muito forte. Eu ia para os lugares para ficar louvando a Deus. E tenho testemunhos mais novos, mas tenho alguns mais antigos. Uma vez, eu fui a Curitiba, procura de emprego. Estava desempregado, em casa as coisas estavam muito apertadas e não tinha emprego para engenheiro, não tinha. A maioria dos meus amigos que formaram comigo foram fazer concurso de Caixa Econômica, Banco do Brasil, e a maioria deixou a engenharia, porque foi uma época muito ruim para a minha profissão, muito. Eu me lembro depois que eu comecei a trabalhar e a construtora disse: você vai tocar 3 prédios, eu vou te pagar um salário mínimo e as despesas de gasolina, de carro, de tudo é por tua conta, você tem que ter carro ainda. E eu chegava lá e eu ganhava menos que o pedreiro, ganhava igual o servente, era o engenheiro da obra, mas era pegar ou largar. Então, eu preferi pegar naquele momento. E depois, evidentemente, Deus foi me abençoando, mas foi muito difícil. E eu fui para Curitiba porque tive uma proposta, uma entrevista com uma grande construtora lá de Curitiba. E na volta, eu fui com um amigo. O amigo foi comprar, vendia vidro temperado e fazia sobre encomenda. Nós fomos com um Passat, abrimos a parte de trás do Passat. Ele pegou o vidro temperado, colocou atrás as chapas de vidro temperado dentro do carro. Naquele tempo, hoje você não ia andar com um carro daquele na estrada. E viemos de Curitiba, saímos cedo de lá, eu fiz a entrevista e vim. E quando nós passamos Ponta Grossa, já fazia, em seguida, ali em Ponta Grossa, um guarda nos parou. E o motorista, que era esse meu amigo, que comprava vidro, deu um dinheiro para o guarda. O guarda, muito honesto, se corrompeu. E aí ele falou para o guarda: eu estou te dando dinheiro, aonde tem o próximo guarda? Aí o médico falou, o guarda falou: só daqui não sei quantos quilômetros. Aí ele pegou e lenha no carro para aproveitar que não ia ter guarda. Ele sabia que não ia ter guarda para pegar ele. Quando chegou numa das curvas, depois de Ponta Grossa, um caminhão, para desviar de um buraco, entrou na nossa pista. A hora que o caminhão viu que que nós saímos da curva e vimos o caminhão de frente, ele tentou tirar o caminhão de volta para a pista dele, mas não conseguiu tirar a carreta de trás, ele só conseguiu tirar o cavalo do caminhão, e nós batemos ali na caixa de ferramenta, o caminhão capotou, para vocês terem uma ideia da velocidade que a gente estava, caminhão de cerveja, que a gente estava. Quando eu acordei, tinha alguém com um pé de cabra arrombando a porta, porque o carro ficou completamente amassado e não tinha como sair de lá de dentro. E a gente não sabe como que o vidro não passou pelos nossos pescoços ali. E aí arrombaram a porta do carro
eu lembro que eu estava com o terço na mão, que eu estava rezando, e aí eu fiquei com o terço na mão, tentando, a gente fica perdido, não sabe direito onde a gente está, né, porque eu bati a cabeça, arrancou um pedaço daqui, e eu, durante alguns meses, fiquei achando pedaço de vidro dentro de mim, assim, no queixo, na mão, né, e bati com essa mão, perdi o movimento de um dos dedos. E aí, a pessoa que eu sentei no chão, porque não conseguiam tirar meu companheiro do lado, né, tiveram que usar lá mais ferramenta para conseguir tirar ele, mas ele estava acordado, né, gritando, porque tinha pressionado a perna dele, né? E eu sentei no chão, não sabia, todo ensanguentado, né, porque tinha arrancado aqui, não conseguia enxergar do olho esquerdo. E aí veio no meu coração, me louva. E eu comecei a louvar a Deus, e aí uma das pessoas me pegou, me puseram num carro, né, não tinha esses... Hoje em dia, você tem que esperar chegar o pessoal que cuida das rodovias. Me puseram num carro, e o cara disse assim, eu estou levando vocês para Ponta Grossa, para o hospital, eu sou juiz de direito, fiquem tranquilos, porque vão te atender. Né? E a hora que chegaram lá, eu lembro que o rapaz disse, olha, eu tenho Unimed. Eu falava, eu não tenho nada, né? Porque eu não tinha nada, nós estávamos passando um momento difícil. E eu lembro que ele foi para o centro cirúrgico, e eu fui para outro centro cirúrgico, aí o cara falou, olha, tem que vir um oftalmo, porque tem que fazer uma cirurgia urgente aqui. E aí eu comecei a louvar a Deus, e aí chegou uma religiosa e falou, ele está delirando, que ele fica falando, louvado seja Deus, olha o estado que ele está delirando, né? E eu ri, falei, não, eu não estou delirando, eu estou louvando a Deus. Ela não concordou muito, não, né? Que era um hospital de tipo uma santa casa de religiosas. E ali, no dia seguinte, saiu na manchete do jornal. Aliás, eu preciso achar essa manchete, viu, mãe? A manchete do jornal, né? Acidente terrível, a foto do carro arrebentado, e dizia assim, sobreviveram os dois, né? Que era nós dois. O motorista do caminhão fugiu a pé, né? Como ele tinha feito a burrada de entrar na nossa pista e tudo, ele fugiu a pé. Nós não sabemos nem onde estava, não é? E aí eu fiquei lá no hospital, sozinho, até a mãe vir, acho que levou mais um dia e meio para ela chegar. E lá, as pessoas queriam ver para ver como é que a pessoa tinha sobrevivido. A curiosidade do povo formava fila no hospital, né? E a gente achava horrível. Imagina, chegar uma pessoa estranha porque quer ver de forma... que o povo é meio assim, às vezes, com essa situação. E o Senhor falava para mim, continue louvando. E eu não podia me mexer, porque o médico falou, se mexer, ele pode perder a vista. Não era isso, mãe? Você lembra? Aí eu falei, vou ficar rezando aqui. Aí, como a coisa se alongou, ficamos uma semana lá, eu perguntei se tinha missa no hospital, né? E tinha. Aí eu fui lá para a missa. Aí, quando eu comecei a chegar lá na missa, o cara falou, olha, quem tiver uma oração para fazer, daí eu falei, olha, eu estou aqui, se alguém quiser uma oração, eu naquele estado. E comecei a passar os dias fazendo oração na capela pelo povo doente que estava lá. Até que o médico chegou e mandou eu para a cama, nervoso, dizendo que eu ia acabar tendo um problema. E depois, algum amigo, eu lembro qual foi o amigo, que foi lá e me levou para Maringá. E eu tinha que ficar em repouso. Mas o que me marcou? O que me marcou o louvor foi poderoso para me proteger e proteger quem estava comigo. E eu percebo que as pessoas estão louvando menos. Elas esquecem de louvar, esquecem de ver a bênção, esquecem de perceber como Deus tem cuidado de nós, esquecem de louvar nos momentos difíceis, esquecem de louvar quando estão passando por crise. E é por isso que eu, particularmente, tenho um lema de vida, que é o texto de São Paulo aos Tessalonicenses, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus a vosso respeito em Cristo Jesus. Então eu tenho que aprender a dar graça em todos os momentos.
Porque dificuldades virão, momentos que você não controla acontecerão. E é uma decisão. Eu louvo a Deus ou eu só faço um clamor, um pedido sem fim? Deus também aconselha pedir, mas o poder do louvor é algo que a gente precisa experimentar de novo. Não só pelas coisas boas, mas por causa de Deus. Por causa do que Ele é. Porque estamos aqui até agora nessa missão e as coisas que a gente passa têm algum sentido também quando a gente louva a Deus. Não que Deus queira qualquer situação ruim para as nossas vidas. Se depender de Deus, tudo vai ser maravilhoso. Quando Ele criou o homem e a mulher, colocou no jardim do Éden e viu que tudo era muito bom. Então Ele não criou ninguém para sofrer, ninguém para padecer, ninguém para passar perrengue. Mas a gente foi construindo o mundo que a gente vive. E no mundo que a gente vive tem muitas coisas que nos ferem. A saúde nos fere porque nós ferimos a natureza, perdemos a imortalidade. Nós criamos situações injustas que nos ferem, nós vivemos experiências que nos ferem e outros causam também sofrimentos para nós. E a decisão é: louva a Deus. Fala para o seu irmão, louva a Deus. Louva a Deus. Louva. Gasta um tempo a louvar. Sabe, situação, louva a Deus. Comece a louvar, fazer o louvor, deixar que essa graça, que é o louvor, faça uma transformação. No meio dos louvores, Deus habita mesmo. Então, deixa Deus habitar ali. E o louvor é a oração mais estranha, porque louvar quem não precisa. Deus não precisa do meu louvor, Deus não precisa de reconhecimento, Deus não precisa que a gente perceba quanto Ele é bom, quanta coisa maravilhosa, que Ele é o Criador, que Ele é maravilhoso, que Ele é o magnífico, que Ele é o alfa, que Ele é o ômega, que Ele é o princípio, que Ele não precisa de nada disso. Não precisa de nada disso. Porque Ele é Deus, Ele não precisa de nada disso. Então quem sai ganhando por louvar? É você quem sai ganhando por louvar. Sou eu quem sai ganhando por louvar. É algo que acontece dentro da gente. Por isso eu até falo para as pessoas, eu sei como é difícil para uma pessoa que às vezes sofre de depressão crônica e passa por situações graves de depressão. E eu sei que para essas pessoas é mais difícil louvar. Mas eu te garanto que tem mais chance de sair disso louvando do que se submetendo à dor e ao sofrimento. Precisa de uma energia que às vezes falta, viu? Mas é louvar mesmo a Deus. Não é? Olhe para a pessoa do lado e fala, até por você eu vou louvar. Não é? Até por você. Eu vou louvar por todas as coisas. Então que o louvor nos mobilize para isso. Nos mobilize para experimentar essa graça. Eu vou fazer minha oração de hoje à noite pedindo a Deus que dê uma experiência com louvor para todos vocês que estão aqui, todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Uma experiência mesmo, que vocês vejam como é poderoso o louvor. Como aquilo vai encher a vida de cada um. Como você vai experimentar isso. Porque isso não é só para mim. Não é só para mim, é para nós. Eu fico encantado no Novo Testamento, a gente perde porque a Bíblia está traduzida e aí você perde as rimas. Mas a quantidade de hinos nas cartas de São Paulo são impressionantes. As quantidades de hino que estão no Gênesis, no Levítico, são impressionantes. Quer dizer, o povo... é que a gente traduz e aí perde as rimas. Mas tanto no hebraico, no aramaico ou no grego do Novo Testamento, o povo aprendeu a fazer louvores. A fazer louvores. E a gente, de repente, não percebe que é um louvor. Eu fico pensando, será que tinha música? Será que era cantado? Não sei.
Não se preservou nada disso, não tinha gravador, não tinha nada, né? Não se preservou. Mas se eu olhar a tradição, toda religião, tanto a judaica quanto a cristã, sempre se embasaram na música. Quer dizer, provavelmente eles foram recebendo de geração em geração isso. Não é? Os cantores, compositores, grandes gênios, muitas vezes eles não foram cristãos profundos, mas todos eles estiveram na igreja. Porque a igreja sempre valorizou o louvor. Então, louva o Senhor. Que hoje seja um dia de você sair daqui e falar: eu vou louvar a Deus em todas as coisas. Amém? Gente, eu vou pedir oração especial aqui antes das crianças pela minha mãe. Vem cá, dona Aurora. Vem cá. Vem cá. Força, consegue. Primeiro porque é minha mãe, né? Isso é uma sacanagem, né? Porque vocês também querem rezar pela mãe de vocês. Porque hoje ela faz 87 anos. É hoje o dia do aniversário. Tá certo? Eu sei que ela está muito nova, né? Mas tem 87 anos. E eu falo que minha mãe é meu sonho de consumo, né? Porque ela está com 87, mora sozinha, vem ainda no grupo, faz as suas coisas, resolve, não tem cuidador, não tem nem empregada, coitada. Então, não. E 87 anos, e aí eu quero citar uma coisa que eu considero uma injustiça. Não é? Eu fui o terceiro coordenador diocesano de Maringá. Primeiro foi o Carlos Previdelli, segundo foi o Antônio Carlos Lignani, e eu fui o terceiro coordenador da história da cidade. E aí eu tive uma vez a missão de levantar os dados históricos. E eu acredito que a única pessoa que ainda veio em grupo de oração, que fundou a renovação aqui nessa cidade, foi a minha mãe. Não é? Que foi para Campinas fazer encontro com o padre Haroldo Hans, quando não existia nenhum tipo de encontro, que foi participar de um grupo lá no antigo Marista, que daquele pessoal não ficou ninguém. Depois foi lá para as Paulinas, depois a Áurea foi participar junto, porque ela é meio jovem igual, assim, mas não. Né? Mas minha mãe é uma experiência mais antiga. E exatamente, às vezes, por ciúme, por inveja, as pessoas não conseguem lembrar disso. Eu fico, às vezes, olhando e falo, é engraçado, né? Mas isso acontece, a maior parte é culpa minha mesmo, sabe? Que as pessoas, às vezes, têm uma coisa comigo, né? Porque teve a celebração da renovação, fui coordenador estadual 2 vezes, mais de 10 anos no Conselho Nacional, e o pessoal esqueceu de me chamar lá e falar. Né? Agora a coordenadora me ligou para mim receber uma homenagem lá, mas não vou poder mais ir. As pessoas perdem a memória. E eu quero fazer memória porque perseverar é o que nós teremos que fazer. Quem perder a perseverança pode perder o céu. Fala aí para o irmão. Então, gente, nós vamos ter que trabalhar muito. Até tem gente que faz brincadeira assim, falar, preferi encontrar Jesus mais tarde para ficar, para não, né? Não, você encontrou cedo, o negócio é muito bom, louva que vale a pena, mas vai ter que aguentar até o final. Vai passar muitos anos, como passou para ela desde que começou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos cantar os parabéns. Né? Vamos lá. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Dona Aurora! A gente vem em grupo de oração até no dia do aniversário, né? Estivemos reunidos em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém.